Estamos começando mais um Linkados na Área, um programa de entrevista feito pelos alunos da ESPM de São Paulo. Essa edição está sendo feita online. Eu sou Beatriz Voltani. E eu sou Gabriel Maier, e hoje vamos entrevistar uma jornalista, ativista na luta contra a violência doméstica e mãe de 3 filhos. Ela já trabalhou no SBT, na TV Record e tem 12 anos de carreira na Rede Globo, de onde saiu em 2007 após o nascimento do seu 3º filho. E a partir disso, ela criou, junto com a Roberta Manresa, seu próprio programa sobre maternidade. O Papo de Mãe surgiu em uma época que não era tão comum falar sobre todas as faces da maternidade. A gente vai conversar com Mariana Couto. Mariana, muito obrigada por ter topado fazer essa entrevista. Imagina, eu que agradeço pelo convite, adoro bater papo. Agora roda a vinheta que daqui a pouco tem mais Mariana Couto para vocês. Mariana, hoje é comum ouvir podcasts e assistir programas na internet sobre maternidade, mas na época em que você criou o Papo de Mãe, eles ainda não existiam. Qual foi sua motivação para criar o programa? Olha, Beatriz, naquela época eu tinha tido meus 3 filhos e foram assim, eles nasceram um atrás do outro. Da minha segunda filha para o terceiro, eles têm 1 ano e 3 meses de diferença. E eu era repórter da Globo na época. Então, imagina a rotina de mãe, de 3 filhos pequenos, com a rotina de repórter. Eu já trabalhava na Globo há 12 anos, e sempre como repórter de rua. Então, eu sempre tive também muito contato com todas as realidades brasileiras. Durante 2 anos, eu fui repórter da Globo no Ceará, pude conhecer bem o sertão do Brasil. Então, a realidade das mães do sertão, daquelas mães que têm filhos que passam fome, de famílias diversas, né? Das mães em São Paulo, de diferentes classes sociais, as mães da comunidade, as mães que criam seus filhos sozinhas. Então, eu, assim, já sobrecarregada e com aquele dilema entre carreira e maternidade, mas sem querer abrir mão de nenhum dos dois, nenhuma das duas, nem da carreira, nem da maternidade, eu pensei, como que eu posso unir o jornalismo e essa minha experiência como jornalista com aquela minha experiência nova com a maternidade. E daí surgiu essa ideia de fazer um programa de prestação de serviço, que eu acredito muito no jornalismo com essa função social, de levar informação para você fazer com que as pessoas lutem pelos seus direitos. A Roberta, jornalista também, era, né, e minha amiga de infância, aí a gente começou a formatar esse projeto em conjunto e foi dando certo, ficou 12 anos no ar. Mas quando você criou esse programa, você sentiu alguma resistência da audiência sobre comentar sobre esses assuntos que não eram muito comuns na TV? Pelo contrário, eu senti que tinha uma carência da audiência para esses assuntos. Foi bem curioso, porque assim, eu fiz um piloto do programa e aquelas coisas de dar um pouco de sorte também. Coincidiu, na época, a TV Brasil estava montando a grade, que era a emissora pública federal. Então, eles estavam precisando de conteúdo. Aí saiu uma notinha, uma coluna social no jornal, falando que eu estava com esse projeto, que eu tinha saído da Globo. Uma diretora da TV Brasil viu que eu estava com esse projeto e falou, nossa, é isso que a gente precisa numa emissora pública, é um programa desse tipo. Bem-vindo ao Papo de Mãe. Olha, não tem jeito. Quando 2 ou mais mães se encontram, logo começam a conversar sobre os filhos e ficam íntimas em poucos minutos. Foi muito legal, porque o programa, na época, ele era semanal, com 1 hora de duração. E quando acabava, no blog, a gente fazia um chat para continuar o papo. E daí, muitos telespectadores entravam lá e falavam assim, 1 hora é muito pouco. Então, a gente notava que quando você fala de filhos, o assunto nunca acaba e as pessoas queriam mais. Então, ia até na contramão do que todo mundo dizia, que agora as pessoas querem conteúdo curto, querem tudo muito rápido. Não, quando você fala de filho, quando você fala de saúde, comportamento, educação, as pessoas querem se aprofundar
no conteúdo. E você acha que essa carência que você falou no começo da sua fala foi o motivo ter ganhado destaque, o jornalismo e a maternidade? Eu acho que é interessante porque, assim, né, o jornalismo sempre teve um jornalismo, às vezes, mais especializado em economia, em política, em esporte, mas nunca teve um jornalismo especializado em maternidade ou parentalidade para ampliar mais, né? Falar dos pais é papo de mãe, mas a gente fala que é pai também, é mãe porque as apresentadoras são mães, mas os pais são sempre bem-vindos e precisam fazer parte desse assunto e dessa conversa, mas, poxa, vamos dar o protagonismo para as mulheres um pouco. Mas, então, de repente, eu acho que, sem falsa modéstia, a gente acabou lançando aí uma nova área do jornalismo, que é o jornalismo parental, digamos, né? de especialização. E daí acho que acabaram surgindo aí outros jornalistas que se especializaram nisso, porque já tinham jornalistas mais especializados em educação, digamos, ou em saúde, mas em parentalidade é um termo novo. Então, hoje tem, eu me coloco, né, como uma jornalista especializada em parentalidade, porque adquiri muito conhecimento. Esse ano, por exemplo, eu dei um curso para a Universidade de Colômbia, né, dos Estados Unidos, para falar sobre cobertura da primeira infância, que é uma área que eu acabei me especializando, e tem muita coisa específica sobre políticas públicas para a primeira infância, sobre como você cobre a primeira infância, como você entrevista uma criança, como você conduz uma reportagem sobre maternidade, sobre questões de comportamento, da criação dos filhos. Então, acho que eu aprendi muito e hoje já posso ensinar um pouco para as pessoas se especializarem nessa área e mostrar que é uma área do jornalismo que merece atenção. Também pela minha experiência como jornalista no Ceará, eu me aproximei da Maria da Penha, da história dela, e passei a estudar profundamente essas questões. Criei um grupo no Facebook que orienta e acolhe vítimas, e hoje tem mais de 5.000 vítimas nesse grupo. Me tornei voluntária do Instituto Maria da Penha, e acabei me especializando muito nessa área também, para orientar jornalistas a como fazer uma cobertura de violência de gênero da maneira correta, porque tem muitos detalhes aí, como você entrevista uma vítima de violência doméstica para não revitimizar e fazer ela sofrer tudo de novo. Quais são as características de uma reportagem dessa para você proteger essa vítima e não colocar ela num risco ainda maior? Qual é a sutileza de fazer um título de uma matéria como essa para você não colocar o agressor como vítima e a vítima como culpada quando você põe marido mata a mulher porque foi traído? Você coloca ele como coitado porque foi traído e ela como a culpada porque traiu, quando ela foi assassinada, ela é a vítima. Só um exemplo. E até acabei fazendo parte fui uma das pessoas que contribuíram para fazer o manual do UOL, o manual Universa do UOL, sobre cobertura de violência de gênero também, que é uma outra área que precisa se especializar, porque tem para ter esse cuidado na hora de fazer a reportagem, né? Para ter essa delicadeza, que não é fácil fazer uma matéria dessa, e saber os termos corretos que devem ser usados, e que é um tema que precisa também ser trazido para o debate. E sobre o jornalismo parental que você comentou, principalmente o voltado para a maternidade, você acha que ele se constrói em cima dessa emancipação feminina mais crescente nos últimos anos, com a mulher que se divide cada vez mais entre trabalho, casa, maternidade e família? Acho que sim, eu acho que isso é um reflexo de uma transformação da sociedade também. É uma sociedade que evolui, às vezes dá 2 passos para frente, 1 passo para trás, infelizmente,
mas no avanço da luta feminista também não tem como você separar a questão da maternidade com a questão do feminismo e até da própria violência doméstica, porque muitas vezes essas coisas todas elas estão misturadas, né? E sim, porque, por exemplo, ao longo de 12 anos de programa, eu mesma consigo fazer uma avaliação de transformação das próprias famílias. Então, lá no comecinho do programa, as mães que iam ao meu programa falavam assim, meu marido é tão bom, ele me ajuda tanto. E aí a gente começou a mudar esse discurso e falar, escuta, por que você fala que seu marido te ajuda? Ele tem os mesmos deveres com o seu filho. Quando você fala que ele te ajuda, parece que toda a obrigação é sua e ele está te fazendo um favor quando faz alguma coisa na casa, já ia falar ajuda, quando faz alguma coisa na casa ou com a criança. Então, como que a gente pode mudar? Porque, às vezes, uma palavra muda um conceito. Então, não vamos mais dizer, o meu marido me ajuda. Não, lá em casa a gente divide. Né? O meu marido, a gente divide as tarefas, as obrigações, que faz toda a diferença. Então, as mulheres precisam começar a parar de dizer o meu marido me ajuda ou ficar dizendo muito obrigada, como se ele estivesse te fazendo um favor. Pode parecer radical, né? Puxa, mas que custa dizer obrigada? Tudo bem, uma questão de educação, mas no conceito maior da palavra obrigada, para não ficar parecendo que a obrigação é sua e ele faz um favor. Então, essas transformações, e agora na pandemia mesmo, a gente viu por que ainda precisa evoluir, que as mulheres, mães, foram à exaustão. Então, elas ainda são as mais cobradas, as mais julgadas, as que mais sentem culpa e as que mais ficam cansadas, porque a mulher ela ainda acumula não só um desgaste físico, mas também emocional, porque tem toda uma questão que assim, tá bom, já divide tudo em casa, tem um rodízio para lavar louça, para cuidar do filho, para trocar fralda, para isso, para aquilo, mas as decisões ainda recaem muito sobre a mulher. As decisões, quem vai marcar o dentista, quem vai marcar o médico, quem que vai fazer isso, quem que vai decidir o que vai comprar no supermercado, é um fato, as pesquisas mostram isso. Sim, e é uma pauta bem interessante dentro da maternidade. A maternidade em si é um tema muito polêmico. Existem pessoas que dizem que ela aprisiona muitas mulheres, e já existem outras que romantizam a maternidade. Eu queria saber de você, o que você acha da maternidade depois de 10 anos de programa e sendo mãe de 3? Eu acho que, primeiro, a decisão de ser mãe ou não ser mãe tem sempre que ser respeitada, é uma decisão única e muito particular, né? Eu acho que filho não é garantia de felicidade para ninguém, então falar da maternidade real, falar também muito do filho que veio e não do filho que é projetado, né? Porque as pessoas fazem muitos planos antes do filho nascer, ou mesmo quando o filho é pequenininho, e a gente tem que aceitar aquele filho que vem, do jeito que ele é, né? E nem sempre ele vem do jeito que a gente imaginou, e amar, né? É um amor incondicional, sem dúvida, mas entender que nós somos humanas e entender que é aquela história, não dá para ser a mãe perfeita, mas a mãe possível e a mãe que é possível para cada filho, porque você é uma mãe diferente para cada filho. Eu que tenho 3, aprendi isso também. Então, você aprende muito com seus filhos. A gente não nasce sabendo ser mãe, e quando nasce um filho, você não sabe ser mãe, então tem que se informar, tem que estudar, assim, para ser pai e mãe, porque muitas vezes a gente erra tentando acertar, então vale a pena ler livros de profissionais que sejam bem recomendados, porque também tem muita bobagem por aí. Hoje em dia tem muitos, eu brinco que tem os palpiteiros de plantão, ou muita gente que sai ditando regras, né? No Papo de Mãe a gente nunca quis sair ditando regras, o que funciona numa casa não funciona em outra, a gente dá os exemplos, uma troca de experiências, e quando vem um profissional que orienta alguma coisa, você vai sempre botar na balança também, mas normalmente profissionais que estudaram para isso, até na parentalidade você tem que tomar cuidado com fake news.
uma vez que você decidiu ter filhos, ou teve filhos mesmo sem ter decidido ter, né, também não olhar como um peso, e só como uma obrigação, ou como um fardo, né, só como nossa, agora tem todas essas obrigações, aproveitar os momentos bons da maternidade com seus filhos, em todas as fases deles. Então, tem gente que morre de medo da adolescência, e eu estou com filhos adolescentes, e é muito gostoso você descobrir que adultos seus filhos se transformaram, curtir essa adolescência também. E você já falou anteriormente que, mesmo o nome sendo Papo de Mãe, é só pelo fato de ser mães, mas que os pais também são muito bem-vindos no programa e que eles precisam de um espaço para tratar desse assunto. E qual foi o feedback dos pais em relação ao Papo de Mãe quando ele foi lançado? Alguns reclamando, por que é só papo de mãe, não é papo de pai? E a gente fala, não, mas é que coração de mãe sempre cabe mais um, claro. E os pais sempre foram convidados. Então, quando o programa era de 1 hora de duração, sempre tinham 3 convidados. A gente procurava trazer sempre ou um pai, 2 mães, 2 pais, às vezes 3 pais, às vezes era só papo de pai, às vezes a gente fazia... E o curioso que a gente percebeu é que quando tinham 3 pais, às vezes a gente tinha até dificuldade de participar da conversa, de fazer pergunta, porque a gente notou que quando você dava oportunidade para o pai de falar sobre os filhos, eles adoravam, como se fosse represado aquilo, como se numa roda de conversa entre homens, eles só falassem de outros assuntos, e estando ali, eles falassem sobre os filhos, e percebessem que é muito legal falar sobre os filhos também. Então, aí quando foi para a TV Cultura, que o programa era menor, era só um convidado especialista e um pai ou mãe, e a gente procurava levar pai, por exemplo, a gente levou um pai para falar sobre a primeira menstruação da filha. Foi muito legal para você mostrar que, poxa, não é só a mãe que vai conversar com a filha sobre menstruação, é também o pai. E acho que, assim, com essa delicadeza, a gente foi quebrando muitos preconceitos também com o programa. Então, a maternidade tem todas essas diferenças, toca não só as mães, mas tem uma coisa que é quase unânime, que é a mudança na vida da mulher depois que elas se tornam mães. Você fala muito sobre um sentimento de culpa que vem com a criação dos filhos. Você acredita que os programas sobre maternidade, hoje, multimídias, ajudam a diminuir esse sentimento? Acho que sim, tem uma brincadeira que todas fazem, que é nasce uma mãe, nasce a culpa. E a gente sempre fez várias campanhas no Papo de Mãe, falando abaixo o sentimento de culpa das mães. Porque é isso, é impressionante. Eu, às vezes, ia deitar e falar, me sentia culpada porque tinha dado mais atenção para um filho, menos para o outro. Você sempre vai se sentir culpada por alguma coisa. Então, seu filho engasgou, você se sente culpada porque você não cortou direito a comida. Seu filho está com febre, você se sente culpada porque você acha que ele ficou com virose, porque a gente tem que parar de sentir essa culpa. E quando você começa a ouvir outras mães, e isso é muito bom, das mães dividirem nos blogs, nas redes sociais, é bom que elas dividam os problemas, porque você não se sente sozinha. Você vê que o que acontece na sua casa acontece nas outras, e tudo bem, e é normal, e é comum, e é assim mesmo. Isso dá uma aliviada, você vê que, puxa, é assim nas outras casas também, eu sou como as outras também, ufa, que alívio. Mas, sem dúvida, não tem, eu acho, como achar que você vai ter filhos e a sua vida vai ser como antes. A vida muda, é uma opção de vida, né? Então, a sua vida vai mudar. O seu sono não vai mais ser o mesmo. No começo, nem os seus horários de banho. Tem dia que você vai falar, ai, meu Deus, eu nem consegui tomar banho hoje. Mas depois, aos poucos, você vai criando outras rotinas. E é isso aí, né? Aí você vai adaptando a sua vida também com as fases, de acordo com as fases dos seus filhos. Eu sempre quis ser mãe. Era um desejo mesmo, eu tinha isso, nem toda mulher tem isso, e é super normal também, então, né, a mulher que não sente isso não precisa se sentir, nossa, eu sou diferente por isso. Porque o sentimento de culpa, ele vem muito também porque existe todo um julgamento no entorno. Então, ao mesmo tempo que tem que acabar o sentimento de culpa, tem que acabar com essa coisa de tantos julgamentos. Mariana, infelizmente nosso tempo acabou, mas a gente amou te receber aqui. Muito obrigada. Eu que Parabéns agradeço. Pela sua carreira e trajetória, e obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada a vocês, viu? Foi ótimo.